Olá, vamos começar esse Momento Saúde com um assunto que interessa muito aos pais de adolescentes. A escoliose, um problema que atinge milhares de pessoas no Brasil e no mundo, em especial as mulheres. E por não ter cura, o tratamento tem de ser feito de forma eficaz para que o problema não piore e acabe numa cirurgia de coluna. Quem fala sobre isso é o fisioterapeuta especialista em coluna, Rodrigo Andrade. A escoliose é uma alteração tridimensional da coluna, então você vê um desvio lateral da coluna quando a gente faz uma radiografia, pode ser um S ou um C, como aqui a gente está mostrando. Então ela também tem um processo rotacional, então é segundo plano, e quando a gente olha essa pessoa de lado, na maioria das vezes ela tem uma diminuição da curvatura lateral, que seria aquela cifose e a lordose. Na maioria das vezes isso é diminuído, é reto. Então, quando eu olho de frente, que deveria ser reto, tem uma curva, e quando eu olho de lado, que deveria ter uma curva, na maioria das vezes é reto, tá? A escoliose, a gente tem dois aspectos nela. Uma que a gente chama de idiopática. Idiopática, a gente não consegue identificar a causa, mas existem causas. Por exemplo, causas genéticas, causas hormonais, a contração muscular desse paciente é diferente, o tecido conjuntivo, que é um tecido viscoelástico, também é diferente, o osso desse paciente é diferente, na maioria das vezes é mais poroso, tem diversos estudos mostrando. Então aí tem diversas explicações, mas a gente não consegue identificar em cada indivíduo qual é a explicação dele. Em 80% dos casos da escoliose são idiopáticas. 20% eu consigo identificar uma causa. Então, quais são elas? Por exemplo, uma perna mais curta que a outra. Uma perna real mais curta que a outra pode entortar a coluna. Principalmente na fase do crescimento, do estirão do crescimento. Por isso a gente estuda tanto escoliose do adolescente. A gente também tem patologias neurológicas, né? Então, um paciente que tem uma paralisia cerebral, uma disfunções musculares, neuromusculares, que deixa o músculo mais contraído ou mais fraco, né? Hipertônico ou hipotônico, isso pode entortar a coluna. E a gente tem algumas causas aí, essas são causas mais específicas. Ela é maior nas meninas do que nos meninos, tá? E não só é maior, quanto é mais grave. A gente começa assim, quando eu tenho curvas pequenas, é quase 1,2 meninas para um menino. Quando eu vou aumentando, curvas maiores de 30 graus, eu já tenho 7 meninas para um menino. No nosso trabalho de rastreamento que a gente fez no estado de São Paulo, a gente avaliou mais de 2.500 adolescentes da rede pública, a gente encontrou 4 meninas para um menino e uma prevalência de 1,5%, que é parecido com a média mundial. Mas a escoliose, o grande problema dela não é a prevalência. A prevalência é relativamente baixa, 1,5% da população, apesar de quando a gente soma isso no mundo, dá mais de 10 milhões de pessoas. Mas ela é relativamente baixa, comparado com outras doenças. Mas o mais importante da prevenção da escoliose são os agravos que isso acontece com a população. Quando a gente pega estudos longitudinais a longo prazo, elas têm mais dores, elas diminuem o nível de atividade física, elas têm mais incapacidades. Em curvas severas, elas podem ter problemas respiratórios. E também a gente tem números grandes de cirurgias e quando a gente faz um trabalho preventivo, a gente tenta, de alguma maneira, evitá-las. A escoliose, a gente determina o tratamento pelo tamanho da curva, de acordo com os consensos internacionais. Então, curvas de 10 a 25 graus são indicados exercícios científicos. Hoje temos na literatura exercícios que foram testados e tem uma melhor comprovação. Coletes ortopédicos mais fisioterapia, né? Coletes ortopédicos também a gente tem hoje coletes de boa qualidade, que a gente chama de coletes tridimensionais, que eles corrigem aquelas alterações tridimensionais que eu citei anteriormente.
com curvas de 25 a 50 graus. E a cirurgia ela é indicada acima de 50 graus, quando a progressão está acontecendo, então naquela fase de crescimento, se o adolescente é muito jovem ou é uma criança e a escoliose está piorando, e o tratamento conservador de base, aquele importante do colete bem feito, do exercício que foi testado não está funcionando, então a minoria dos casos é indicação cirúrgica, tá? Então sempre na minoria dos casos. Quando a escoliose não é tratada precocemente, a gente vai ter esses agravos sociais, psicológicos e a gente tem riscos severos numa cirurgia, riscos respiratórios. Então, em países de primeiro mundo, isso acaba sendo minimizado porque o número de cirurgias, a cirurgia é feita precocemente. No Brasil, a gente não tem um trabalho preventivo nas escolas, igual esse trabalho de rastreamento que a gente fez, que vai ser publicado agora na revista Spine, é uma das revistas mais conceituadas do mundo. Então, ir lá na escola e descobrir quem tem, a gente chama isso de rastreamento. Quando a gente descobre precocemente, a gente propõe um tratamento correto, naquela fase importante. E a gente não deixa isso agravar. Hoje o que acontece no Brasil? A gente não tem esse trabalho de rastreamento nas escolas educacional, a gente não faz o trabalho conservador para minimizar, e aí ele chega a ter uma indicação cirúrgica, curvas acima de 50 graus. A fila do SUS pode chegar a 6 anos, tá? A média é de 24 meses, mas pode chegar a 5, 6 anos de fila de espera. Aí essa progressão é muito grande e a cirurgia é mais grave, tem riscos de óbito, obviamente, riscos de complicações, quanto maior a curva. Então, a gente está fazendo um trabalho muito errado desde base, e aí o trabalho do médico, do bom cirurgião lá na frente, também é mais complicado, porque é uma cirurgia severa. Quando a gente fala em congressos internacionais, os médicos de fora, eles ficam pasmos com o tamanho da curva que chega aqui no Brasil, né? Isso fora do país nem existe curvaturas tão grandes assim. Eu acho que a gente tem feito o inverso, né? A gente tem olhado para a escoliose de forma conservadora. Tanto os consensos internacionais médicos, que chama Escoliose Research Society, têm olhado para o tratamento conservador. Tanto esses coletes tridimensionais, que são feitos por máquinas, né? Escaneia o paciente, a máquina faz o molde perfeito do corpo do paciente, e também as publicações de exercícios científicos têm criado mais força e mais corpo, né? Hoje a gente tem métodos tanto de exercícios quanto desses coletes que estão sendo testados e tem comprovação de que pode, em curvas menores, diminuir o número de coletes, em curvas maiores, diminuir o número de cirurgias. Então isso de fato é o que tem mais novo. Então o caminho ideal é o rastreamento escolar ou o pediatra olhar isso na faixa etária da adolescência, dos 10 aos 14 nas meninas, dos 12 aos 16 nos meninos, propor um tratamento correto, que foi testado, para não chegar a ter cirurgias e riscos de complicações, tanto psicológicas, quanto sociais, quanto dores, quanto agravos aí muito maior, né? Quando a gente previne, a gente economiza também mais dinheiro do Estado, com cirurgias, com medicamento, com outros agravos. Agora um pequeno intervalo e na volta vamos entender um pouco de autismo. O autismo, transtorno que pode dificultar o desenvolvimento da linguagem, da interação e do comportamento social da criança, é o assunto desse bloco do Momento Saúde. Só aqui no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas foram detectadas com o chamado espectro autista. Quem fala sobre o assunto é a doutora Eliana Benguela, psicanalista. De forma geral, né, assim, eu acho que assim, para um esclarecimento, né, o autismo, ele passa a existir, né, como uma síndrome a partir de 1943, né, com um psiquiatra chamado Léo Kanner, né, e
E algo que é muito importante é porque até esse momento crianças que apresentavam, né, características, né, que são comuns, né, nos autismos, que é um certo fechamento, um afastamento da realidade, né, uma demora na aquisição da fala, né, essas crianças eram consideradas deficientes mentais, né. Então, com a criação, né, assim, com essa fundação, né, dessa síndrome, né, o que a gente tem é que você passa, então, a ter uma visão, né, dessas crianças, né, de que não seriam deficientes mentais, né, mas que têm uma característica própria, né, e, inclusive, assim, que não são crianças que não são inteligentes, né, mas que elas têm um funcionamento próprio, né? Isso eu estou trazendo essa questão porque hoje, né, é uma questão bastante complexa, né? É o entendimento que se tende a ter hoje, né, até por uma questão de políticas de saúde, a tratar o autismo como uma deficiência mental, né? Então, assim, vamos dizer que seria assim, até voltar em algo que já foi de alguma maneira, né, diferenciado, né, com a própria síndrome do autismo, né, pelo o Léo Kanner, né? E a gente precisa pensar que consequências isso pode ter, né? Porque, vamos dizer, se por um lado isso está possibilitando alguns suportes, né, inclusive financeiro, no tratamento dos autistas, né, mas isso também tem consequências do ponto de vista do entendimento do que é o psiquismo do autismo, né, e na aposta clínica que a gente pode fazer, né, num tratamento de uma criança, né, que apresente alguns traços e numa situação de risco de autismo. Isso também é uma questão importante, porque quando uma criança apresenta, né, um fechamento, né, uma dificuldade, né, de aceitação do colo, de antecipar até, né, o colo assim, para a mãe, como uma criancinha que a mãe chega e já se joga, né, assim, para que a mãe pegue, né, uma criança que não dirige o olhar, né, que se fecha, né, isto é um traço, né, de que essa criança está em um risco, né, de autismo. Mas é muito importante que não se precipite também um diagnóstico, né, porque uma criança ela está num momento de estruturação, né, é assim que a psicanálise se vê, né. Uma estruturação ainda é uma estrutura aberta, né? Então muitas intervenções ainda podem ser feitas, né? Então a gente, do ponto de vista psicanalítico, isso é um alerta, né? Mas temos que tomar uma certa cautela de já não colocar ali um rótulo, né? Então é uma criança autista, né? E aí também porque você está percebendo essa criança a partir de alguns comportamentos, né? Então, do ponto de vista psicanalítico, nós temos sempre que nos interrogar por que isso está acontecendo, né? O que isso significa, né? A gente nunca pode perder de vista, né, uma certa interrogação sobre o que está acontecendo com essa criança, né? E muitas vezes quando a gente já começa a ver, isso é para qualquer coisa, qualquer ser humano, né, do ponto de vista de uma patologia, a gente para de se interrogar sobre essa pessoa, né? A gente começa a dizer, então ele é, né, um autista, né? Isso que ele está fazendo é porque ele é autista, né? E o autista, né, para a psicanálise, ele é uma condição de sujeito, né? Então ele não é alguém, não é uma deficiência. Então nós tomamos a sério essa questão trazida pelo Kanner de que não se trata de uma deficiência. Quando uma criança apresenta, né, essas características, né, essa reação, né, quer dizer, que é de uma certa exclusão do outro, né, como a gente diz, uma certa evitação até da mãe, né, muitas vezes no momento de uma amamentação, né. Então, isso produz uma grande angústia, né.
E essa é uma questão muito importante, né? Porque se ficou a partir do Kanner, né, ficou uma divisão ali. O que causa o autismo, né? Então, é uma questão orgânica, genética, né? Ou é algo que é da relação, né? Assim, foi algo ali da relação com a mãe, né, que provocou, né, esse aparecimento, né, dessa síndrome. Então, o Kanner, ele ficou ali, ele vacilou um pouco nisso, porque ele apresentou algumas coisas importantes, porque ele mostrou que era algo da relação, que era algo de como se estabelecia, se constituía essa linguagem, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pensou isso como algo inato, que poderia ter a ver com uma questão orgânica, assim como uma deficiência. Os psicanalistas passaram a se interessar pelo autismo e de pensar essa relação, né? Isso criou algumas dificuldades, porque o Kanner, ele falou em determinado momento que, a partir dos casos que ele tinha estudado, né, de que as mães dos autistas eram mães geladeiras, né, que não conseguiam se relacionar com as crianças, né? Inclusive porque nesses casos, né, que ele estudou, né, tinha ali uma coincidência de que eram pais assim, intelectuais, interessados, né, em coisas abstratas, né? Então ele fez essa, vamos dizer, essa inferência ali. Ele considerou que poderia, né, ter ali uma questão relacionada a isso, né? Isso provocou uma situação muito difícil, né? Porque as mães passaram a se sentir culpadas, né? E quando os psicanalistas começaram a se interessar por essa relação, isso coincidiu muito com essa ideia de culpa, né? Mas hoje nós não pensamos mais dessa forma, né? Assim, quer dizer, de fato, nunca se pensou realmente, né? Mas se produziu esse efeito, né? E o que a gente sabe é que, assim, é um conjunto de coisas que cria, vamos dizer, uma espécie de curto-circuito, de um círculo vicioso, né? Onde não é que está excluído fatores orgânicos, né? Mas vários fatores orgânicos, inclusive, pode provocar um certo fechamento na criança, uma sensibilidade, né? E a própria angústia da mãe frente a uma criança que não responde exatamente como ela espera que um bebê responda para ela, né? Então, a psicanálise, nessa intervenção, assim, vamos dizer, na primeira fase, né, da criança, quando é detectado aí alguma questão, ela vai intervir também nessa relação, né? Mas não é no sentido de culpabilizar a mãe, né? Mas de possibilitar, né, que alguma ruptura se faça nesse curto-circuito que está criando um fechamento. TEA, né, transtorno do espectro autista, né? Ele foi criado como um grande guarda-chuva que engloba, assim, muitas síndromes, patologias que não estavam, que não eram consideradas como autismo, né? Isso é uma questão, vamos dizer, complicada, né? Porque, vamos dizer, especialmente para a psicanálise vê isso como algo complicado, porque o que a psicanálise visa, né, é a singularidade de cada sujeito, né? Não é aquilo que nos torna iguais, né, mas aquilo que nos faz diferente, né, que tem algo próprio de cada um, né? Então esse vamos dizer, a perspectiva da psicanálise de um trabalho psicanalítico, né? Então, o que isso está criando é que nós temos, assim, com um aumento, né, que vem num crescente do número de crianças autistas, né? Mas nós temos que pensar que nós também temos um critério que passou a ser muito abrangente, né? E hoje a gente vê que, assim, uma criança apresentou alguma dificuldade, né? Isso já é autista, né? Nós precisamos ver, né, ter esse diagnóstico, né?
muitas vezes até sem uma possibilidade de lidar com isso, né? Porque quando se detecta um autismo, nós também temos que construir, né, possibilidades de trabalho com o autismo, né? Não é só ficar detectando o autismo. Já já a gente está de volta. E agora é hora de conhecer mais uma especialidade. Conversamos com o neurocirurgião Andrei Joaquim Fernandes, da Unicamp. A neurocirurgia é uma área da medicina responsável pelo tratamento das doenças que acometem o cérebro e a cabeça. Em geral, a cabeça entendo a parte do cérebro, não a parte do rosto. Mas o neurocirurgião, muitas vezes, ele se envolve também em cirurgias do crânio como um todo. A coluna vertebral, então, de todos os seus segmentos, cervical, torácico, lombar e até o sacro, e os nervos periféricos, que são os nervos que fazem as sensações e a movimentação dos braços e das pernas. Então, basicamente é isso, é a especialidade que trata as doenças do crânio, principalmente o cérebro, a coluna e os nervos. A formação do neurocirurgião no Brasil hoje, ela requer os 6 anos de medicina e a residência. A residência são 5 anos, então são basicamente 11 anos. E muitas vezes essa formação é insuficiente, dado a evolução da neurocirurgia, e você acaba fazendo um ou outro ano adicional como subespecialidade. Existem várias. O neurocirurgião, muitas vezes, ele encontra-se em áreas limítrofes. Por exemplo, coluna, tem alguns ortopedistas que tratam coluna. É uma grande área da neurocirurgia. A cirurgia vascular, cirurgia de tumores, a neurocirurgia pediátrica. Existe a endovascular, que é o tratamento de doenças vasculares do cérebro por meio de catéter. Então, são várias sub-áreas. A neurocirurgia funcional, que trata a doença de Parkinson, os tremores. Então, além da neurocirurgia dos 5 anos, muitas vezes a pessoa pode abrir mão de fazer mais 1 ou 2 anos numa sub-área. Mais ou menos isso. Basicamente, são 11 anos de formação entre entrar na medicina e sair neurocirurgião. Eu sempre quis ser ortopedista, eu queria ser médico do esporte, na verdade. Eu sempre fiz muita atividade física e eu tinha alguns professores na faculdade, eu era bom aluno, eles falaram, não, você tem que fazer alguma outra coisa que medicina do esporte, você estuda demais e não sei o que e tal. E acabei que eu fiz um estágio em neurocirurgia, na ocasião, estágio de férias, e gostei muito. Aí eu prestei ortopedia e neurocirurgia. Acabei que eu passei em ortopedia e neuro, não sabia o que fazer. Na minha entrevista, havia um professor na Unicamp, o Dr. Evandro, que é um neurocirurgião mais famoso do Brasil, ele aposentou faz uns 2, 3 anos, e eu gostei muito dele na ocasião e acabei que decidi por fazer neurocirurgia, mas foi uma decisão de última hora, assim, não foi nada muito pensado. E acabei que fui fazer coluna, que é uma área limite entre a neurocirurgia e a ortopedia. Tem muito ortopedista que faz coluna, né? Então, essa é mais ou menos como eu fui parar na neurocirurgia. Eu sabia que eu queria operar, eu gostava de operar, sempre gostei de cirurgia. É uma coisa que a gente sempre acha que é muito sacrificante, mas é muito gratificante também. Medicina é um negócio muito sério. Eu fico muito chateado de ver esse monte de escola médica, porque não acho que realmente se precisa de mais médico, mas um médico tem que ser muito bem formado, muito bem selecionado. A partir do momento que você abre um monte de vaga, abre um monte de janela para quem não é aquele que se dedica e estuda, você põe a população em muito mais risco. Essa é a minha impressão. Mesmo você estudando, se preparando e dedicando a sua vida para isso, eventualmente você vai falhar. Então, eu acho que a medicina hoje é triste ver esse monte de escola médica onde se é aberto sem critério nenhum, sem hospital universitário, sem formação, sem tradição. A cirurgia, então, na minha opinião, é uma coisa muito mais complexa que a medicina, porque você faz intervenções
que são, às vezes, o que vai mudar para sempre a vida daquele paciente. Assim como você pode fazer ele voltar à vida, você pode também ter complicações tremendas e resultados catastróficos. Então, por que fazer cirurgia? Porque é algo extremamente gratificante quando você consegue atingir seu objetivo. O médico jovem, ele sempre olha o médico mais velho. Então, não existe médico perfeito, não existe cirurgião infalível, mas você tem cirurgiões que têm padrão, que é aquele que você se inspira. Teve vários. Eu acho que falar de um é injustiça. Vários professores de clínica, de cirurgia, de pediatria, de várias áreas. Então, acho que sim. Fora do Brasil também. Eu fiz neurocirurgia na Universidade de Campinas, eu sou graduado em Botucatu. Acabei a residência, eu fui fazer meu doutorado, eu fiz na Unicamp, mas com sanduíche, que se faz parte fora do país. Eu fiz em traumatismo raquimedular, na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Depois eu tive algumas oportunidades de voltar em intercâmbios para outras universidades americanas, onde a gente tem a oportunidade de estar se atualizando e vendo coisas diferentes, muitas vezes porque lá eu acho que o acesso à tecnologia é melhor, então a gente consegue ver coisas que ainda não chegaram ou não estão consagradas no Brasil muitas vezes. Então é mais ou menos a minha formação. Eu acabei a residência, fiz o meu doutorado e fui contratado na Universidade de Campinas, onde eu atuo principalmente. No começo a gente acaba que faz um pouco de tudo, mas eu atualmente só faço cirurgias de coluna. Tá? Nos últimos anos, nos últimos 9, 10 anos, só cirurgia de coluna. E a gente opera com uma certa frequência, mais ou menos de 200 a 300 cirurgias de coluna por ano. Mais ou menos umas 4, 5 por semana. As cirurgias de coluna são extremamente variadas. Pode ser desde uma infiltração, que é um procedimento relativamente rápido, até uma cirurgia complexa que leva 12, 14 horas. Então, isso é extremamente variado. Em geral, cirurgias de coluna de médio e pequeno porte duram 3 a 4 horas. As cirurgias mais comuns são as hérnias de disco. As hérnias tanto na coluna lombar quanto na coluna cervical. Na universidade se tem muito cirurgias mais complexas, como traumatismo por acidentes automobilísticos com fratura, que é minha maior especialidade, uma vez que a gente é responsável por esse tipo de cirurgia. Cirurgias dos tumores da coluna, das malformações crânio-cervicais, das cirurgias de tumores pediátricos da coluna, de tumores de medula. Então existem uma ampla série de casos. Se você me perguntar os que eu me lembro, são os dos pacientes que não foram bem ou tiveram complicações. A gente nunca esquece, né, dos casos que não foram bem. Felizmente é a minoria, mas cirurgias são procedimentos. O neurocirurgião, ele pisa em ovos, é uma especialidade limítrofe, entendeu? De muito risco. Então a gente sempre se lembra dos pacientes que tiveram ou complicações decorrentes da própria doença, muito ruins, tumores. Então, são essas que a gente não esquece. Em coluna, a criança geralmente existem os tumores, tá? São as causas mais comuns, existem deformidades. Então, a coluna a escoliose, a cifose, pós-laminectomia são as causas mais comuns de cirurgia em criança, mas as doenças de coluna atingem principalmente os adultos e os idosos, não tanto as crianças, felizmente. Ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo Momento Saúde.